dia do pagamento está chegando. O dia do pagamento está chegando. Agora, a Bíblia fala muito sobre misericórdia. E se eu tentasse ler todas as escrituras que eu tenho, ficaríamos aqui até 1h da tarde. Então eu vou ter que parafrasear algumas coisas. Gálatas versos 6, 7 e 8 diz: não se enganem. De Deus não se zomba. E tudo que o homem semear, isto e somente isso, é o que colherá. Agora, estas são escrituras do Novo Testamento, isso não é o Velho Testamento sob a lei. E sabe, às vezes eu fico cansada de ouvir bem, sabe, esse é o Antigo Testamento. Veja, Jesus não veio para acabar com a lei, ele veio para cumpri-la, e a graça que ele derrama sobre as nossas vidas, ela nos dá o poder de obedecer a palavra. Graça não é apenas algo para encobrir toda a minha estupidez, na verdade, ela nos capacita para fazer o certo. A graça é um favor imerecido, mas ela é também poder, é o poder do Espírito Santo que permite a todos nós sermos obedientes a Deus. Deixe-me dizer, quando alguém me faz mal, deixe-me dizer uma coisa, eu tenho algo ardendo em mim ainda. Mas veja, eu tenho medo de ficar irada. Eu tenho medo reverencial de ficar com raiva, porque eu sei o que a Bíblia diz sobre isso, que se eu fizer isso, sou eu que acabarei na prisão, porque as pessoas com raiva são infelizes. Mas será que você tem alguma ideia de quantas pessoas com raiva vão à igreja toda semana? Se você quer obter uma boa resposta de uma multidão, levante-se e pregue sobre falta de perdão. Ou conflito, ou não ser ofendido, e você pergunta no final, quantos precisam de oração? E eu nunca vi em qualquer igreja menos de 80% das pessoas se levantarem para orar. Nunca. Então o que isso me diz? Que nós precisamos de mais mensagens sobre o temor reverencial e temor de Deus, porque você não pode estar cheio de amargura, ressentimento, falta de perdão e caminhar e desfrutar as bênçãos de Deus. Isso não significa que Deus não quer te abençoar. Mas nós estamos envenenando as nossas próprias almas, segurando essas coisas aqui dentro de nós. Agora, isso não é fácil para mim, perdoar alguém que realmente me fez muito mal, mas, para ser honesta com você, eu tenho medo de não fazê-lo. Faz algum sentido a maneira que eu estou dizendo isso aqui? Eu realmente estou com medo de não fazê-lo, porque eu sei quais serão os resultados da minha própria vida, e se eles já me machucaram, eu não vou dar a eles a permissão para continuarem ferindo-me o resto da minha vida. Eu não vou fazer isso. Então, sabe, você tem que aprender muito rápido. Semente é igual a atitude, ações, pensamentos, palavras, oração. Cada palavra que falamos é uma semente que semeamos. As palavras e as atitudes são sementes. A palavra de Deus é chamada de semente. Eu estou semeando sementes aqui hoje, em sua vida. E se você deixar e você a tomar e regar esta semente, meditar nesta semente, der tempo a ela, ela vai produzir uma colheita em sua vida. E sabe o que vai acontecer? Honestamente, eu acredito nisso. Você vai se comportar melhor na próxima semana do que na passada? Oh, sim, você vai. Porque você vai se lembrar do que eu disse. Eu não quero colher isso. O que nós comemos é uma semente. E ela produz uma colheita de boa ou má saúde, dependendo do que nós sememos em nossos corpos. Você sabe? E por favor, não atire pedras em mim. Mas há muitas de vocês que se sentem tão mal o tempo todo, e você pode mudar tudo isso se apenas mudar a sua alimentação. Você não pode ir para a cama 1h da manhã e levantar-se, tomar meio litro de café, comer 3 rosquinhas e esperar se sentir bem. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, em toda a Bíblia fala-se de misericórdia e misericórdia. Mateus capítulo 7. Assim como você julga os outros, você será julgado. Porque você está tentando tirar o palito do olho do seu irmão quando você tem um poste de telefone no seu. E assim por diante. Em vários textos. Mateus 5 e 7, semeia misericórdia e colhe a misericórdia. Tiago 2, 12 e 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Colossenses 3,12, revistam-se, pois, das misericórdias de Deus. Provérbios 11,17, o homem misericordioso, bondoso e generoso beneficia a si mesmo. Mas, agora eu quero que você me ouça com atenção.
Porque eu acho que nós ficamos tão confusos sobre isso. Quando uma pessoa peca, eu não vou julgar aos outros, eu não conheço o coração deles e o que causou e o que está acontecendo em seu passado, mas eu tenho que julgar o pecado. Só porque somos salvos não nos tornamos estúpidos? Eu ainda sei que as pessoas estão fazendo o que é certo ou fazendo o que é errado. E certamente não todas as vezes, não é o nosso lugar em muitos casos, mas quando é o seu caso, a sua posição, você às vezes por amor vai ter que dizer a um irmão ou a uma irmã, isso é errado. Isso é errado. Às vezes nós temos de fazer alguma coisa além de dizer, eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo o suficiente para lhe dizer que você está errado. Isso não é algo que nós vamos tolerar e isso não é algo que vamos continuar fazendo. E às vezes você tem que dizer para alguma pessoa, se é assim que você vai se comportar, então eu não poderei mais estar com você. Sabe, tem todas essas doutrinas de tolerância e... Sabe, eu amo todo mundo. Mas há algumas pessoas que são muito perigosas. Eu não vou ficar em torno delas o tempo todo, porque eu não quero que o que está sobre elas venha sobre mim. Eu vou orar por elas. Mas temos que ter cuidado com quem estamos andando. Eu creio que o que quer que esteja numa pessoa vai para você se você andar com ela o bastante. Eu vou te dizer isso porque eu acredito. Se você ouvir muito do meu ensino, sabe o quê? Você vai começar a falar como eu e parecer comigo. Isso é o que acontece. Se você anda muito com alguém, vai ter um pouco do que eles têm. Se você tem um casamento terrível, não ande contra 5 pessoas que também têm casamentos terríveis. Sentando e tomando café todos os dias, falando sobre seus terríveis casamentos. Converse com alguém que tem um ótimo casamento e veja-os e preste atenção e veja o que eles fazem e deixe o que eles têm entrar em você. Podemos corrigir muito dos nossos problemas apenas conseguindo um novo grupo de amigos? Ai, eu estou me divertindo tanto. Então não julguemos as pessoas. Eu fui abusada sexualmente por meu pai e eu vou te dizer, era uma bagunça. Realmente uma bagunça. Eu era cristã, eu amava a Deus, mas na verdade eu tinha um péssimo comportamento. Péssimo comportamento. Bem, muitas daquelas coisas eu não fazia de propósito, eu era apenas muito ferida na minha alma. E assim, as pessoas muitas vezes julgavam a mim e elas não queriam estar perto de mim por causa da maneira como eu me comportava. Mas eu era apenas uma pessoa tão quebrada por dentro. Eu precisava ser amada, mas eu tinha que ser confrontada. Estão comigo? Não bastava apenas amar-me, alguém tinha que confrontar-me e dizer, se você continuar desse jeito, nós não poderemos ficar juntos. David foi um homem tão bom e um dia ele finalmente olhou para mim e ele disse, quer saber? Eu estou farto. Eu nem mesmo gosto de você mais. E ele disse isso porque ele era um homem piedoso. Ele disse, eu estou comprometido, mas eu vou te dizer, se você continuar agindo assim, eu não sei por quanto tempo vou poder suportar. Isso assustou-me. Eu vou te dizer, às vezes precisamos levar um susto. Tem alguém aqui hoje? Às vezes nós precisamos apenas de alguém para nos sacudir e dizer, oh meu Deus, não vou mais aguentar isso. Porque, sabe, nós somos muito burros. Enquanto tem alguém aceitando, nós continuamos a fazer isso, continuamos. E essa é a nossa carne. E assim, realmente é uma parte de nós que quer que alguém nos confronte. Havia uma parte de mim que até queria que David fizesse isso. E é uma vergonha que tenhamos que nos assustar para fazer o que é certo. Quantos de vocês compreendem o que está no meu coração aqui hoje? De onde eu estou vindo, sabe? Eu só não quero nos ver sendo hipócritas e falsos.
E achando que porque Deus nos ama e Ele é amável e misericordioso, Ele vai sempre cobrir tudo e nós poderemos continuar e continuar e continuar. Deus sempre vai perdoar nossos pecados se nos arrependermos seriamente. E nós podemos sempre ter um relacionamento com Deus, mas não bagunce sua vida, sabe? Não atrapalhe o seu futuro, apenas continuando a fazer coisas que você sabe que Deus está dizendo para não fazer. Agora, vamos entrar no lado confortável, de modo que você se sinta melhor aqui hoje. Mamãe nos deu uma surra, agora ela vai nos abraçar. Você sabe como é? Vem aqui, meu bem. Nunca entenderei por que Deus poderia me dar um ministério de sobremesa, mas simplesmente não fez. Sim, eu sei por quê. Ele quer que nós cresçamos. Enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semeadura e colheita. Você sabe, a carne fica muito entusiasmada com a colheita, mas não fica muito animada sobre a semente, porque a semeadura significa trabalho e sacrifício. Mas Gálatas 6:9 diz, se você continuar fazendo aquilo que é certo, você colherá no devido tempo se você não desfalecer. Continuar é a palavra mais importante nesta escritura. Continuar significa que você não pode fazer o que é certo uma vez. Não podemos fazer o certo apenas uma vez e consertar nossas vidas estragadas. Mas se eu tiver semeado 1000 sementes ruins e eu tenho todo esse lixo vindo na minha vida, e agora eu pedi a Deus para me perdoar e Ele perdoou a mim, e eu posso terminar com toda essa bagunça apenas continuando por tempo suficiente a semear boas sementes, e assim então essas boas sementes sufocarão as ervas daninhas que cresceram em minha vida. Você está entendendo? Vivemos revoltosamente, gastando dinheiro que não temos, acabamos cheios de dívidas. Bem, como nós vamos sair? Bem, agora você vai ter que sacrificar por alguns anos e continuar fazendo o que é certo, e pouco a pouco pague a dívida, 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 fique longe do shopping, longe das lojas, pague a dívida, pague a dívida, pague a dívida, não entre no canal de compras, pague a dívida, pague a dívida, pague a dívida, pague a dívida, e então de repente, estou livre. Nós apenas temos que superar essa ideia de que Deus vai vir e então Ele vai mexer essa varinha mágica adorável. Não há nenhum demônio no inferno que possa mantê-lo longe das bênçãos de Deus se você fincar os pés no chão e disser, eu vou continuar semeando boas sementes até ver uma reviravolta completa em toda a minha vida. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Rapaz, essa é uma boa escritura. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Em Mateus capítulo 6 é tão bom. Diz que nós devemos fazer o certo e fazer o bem e doar também, mas não ser visto pelos homens. Porque se você fizer isso para ser visto pelos homens com um motivo errado, então você não terá recompensa, não terá. Mas se você fizer em segredo para o Senhor, então a sua recompensa virá do Senhor e ninguém poderá tirar de você. Eu tinha uma bagunça na minha vida, eu posso dizer a você, e não seja ciumento quando eu digo, eu vivo nas recompensas de Deus agora. Eu vivo nelas agora. Mas, querido Senhor, você não sabe o que eu passei? As pessoas me dizem, você está tão bem como você. Uau, você perdeu peso, cara, você é tão musculosa. Bem sim, eu orei por músculos e eles simplesmente vieram. Deus, por favor, me dê músculos. Quando eu comecei a me exercitar, na idade de 62 anos, eu nunca tinha me exercitado em toda a minha vida. Eu fiquei dolorida por 2 anos. E eu não estou exagerando. Eu, naquele primeiro mês, eu sentia tanta dor. Eu tive uma dessas situações em que você cai no banheiro e ora para conseguir se levantar do chão.
Meu Deus, eu realmente nem podia, era como... Eu quero dizer, parecia que eu ia morrer. Mas veja, aqui está a coisa. Você tem que passar pela parte mais difícil a fim de chegar àquela parte boa. Vamos lá. E na verdade, para dizer a verdade, esse é o tipo de coisa que eu quero transmitir nesta semana. Eu vou falar mais disso no próximo culto, mas nós temos que amadurecer, por assim dizer. E nós temos que passar pela parte difícil. Então podemos chegar à parte boa. Tudo que você tem que fazer para obter um pouco de temor em você sobre como você cuida de si é ir a uma casa de repouso. E eu te digo, eu cuido da minha tia, minha mãe, meu pai estiveram lá também, eles foram para o céu. Mas houve uma época que eu tinha 3 lá. 3! Meu Deus! Alguém tinha algo o tempo todo, eles estavam constipados ou tinham diarreia, ou sabe, quer dizer de novo. Enfim, essa é uma outra história. E eu vou lá e eu olho para essas pobres pessoas e sabe de uma coisa? Algumas dessas pessoas não são muito mais velhas do que eu. E nós somente, pobrezinho, aposto que eles comeram porcaria a vida toda, nunca se exercitaram um dia sequer na vida. Sabe, eu sei que minha mãe, meu pai, minha tia não fizeram. Por favor, cuide-se. Porque você é precioso e valioso para Deus. Invista em si mesmo. Honre a si mesmo. Honre o sacrifício de Cristo. Ele precisa de você. Você conseguiu um emprego. E o pagamento está chegando. Amém? O dia do pagamento está vindo. Aqueles que vêm a Ele devem acreditar no que Ele é. E que Ele é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Vou terminar com uma história. O mestre de obras foi ao seu patrão e disse: eu estou cansado demais para construir mais casas. Tenho feito isso há anos e anos, eu vou me aposentar. E alguns dias depois o empreiteiro encontrou-se com esse homem cujo nome era Clyde, que era o mestre de obras. E ele disse: olha, eu realmente preciso que você faça apenas mais um projeto final para mim. Você, por favor, faria isso? Depois de pensar, ele concordou e começou a trabalhar em seu último projeto. No entanto, seu coração não estava realmente nele. Ele queria se aposentar e acabar com isso. E como resultado, a obra ficou de má qualidade. A qualidade foi muito inferior ao seu padrão habitual e, na verdade, a casa mal passou pela inspeção. Terminado o projeto, o empreiteiro reuniu todos os seus funcionários no local de trabalho e o carpinteiro Clyde e a sua esposa também estavam ali e o patrão anunciou: como você sabe, esse é o último dia de Clyde aqui conosco. Ele tem sido o fiel empregado de nossa empresa por tantos anos e nós queremos fazer algo especial para honrá-lo hoje. Clyde, esta casa que você construiu não vai ser vendida. Nós a estamos dando a você e a sua esposa como presente por seus anos de serviço. Esta, Clyde, é a sua casa de repouso. Eu espero que você aproveite pelo resto da vida. Clyde, então, aprendeu a maior lição de toda a sua vida. Amém? Ok, escute só um segundo. Dê-me só 60 segundos. Se você está aqui hoje à noite e nunca recebeu a Cristo como Salvador, eu não quero que você saia daqui hoje sem fazer isso. E é tão fácil, isso é tão fácil. Você não precisa se consertar, não tem que estar perfeito. De fato, você não pode ser perfeita. Eu já caminho 40 anos e estou longe de ser perfeita. Então, se você disser: eu quero ser salvo, quero ter paz com Deus, quero saber que meus pecados estão perdoados, quero começar a ter essa paz, essa alegria de que vocês falam tanto a respeito. Se você disser assim: Joyce, esse sou eu quero que você ore comigo. Eu estou pronto para dar minha vida a Cristo. Ou talvez você tenha se desviado, você tentou servir a Deus e simplesmente tomou a direção errada e você gostaria de voltar para casa hoje, finalmente para ficar. Se esse é você, apenas levante sua mão bem alto para que eu possa ver onde você está. Seja abençoado, abençoado, abençoada. Ok, agora ouça. Eu realmente apreciaria se pudéssemos parar com o movimento aqui. Eu não quero que essas pessoas se distraiam. Ok, então escute. Vou pedir para você fazer algo. Vou lhe pedir para ficar em pé. Se estiver falando sério, você diz: cara, eu não quero que ninguém me veja. Aqui está a coisa. Se você não tomar uma posição aqui, você nunca vai tomar lá fora.
Então, se você for sério, levante-se agora. Vamos orar juntos. Vamos lá. Incrível! Maravilhoso, maravilhoso. Mantenha-se de pé. Mantenha-se de pé. Tudo bem, eu vou perguntar uma última vez. Há alguém aqui que sabe que devia estar de pé e ainda está sentado na cadeira? Você precisa se levantar, não deixe essa chance passar. Alguém mais? Então fique de pé agora. Maravilhoso. Maravilhoso! Maravilhoso! Ok, agora eu vou fazer uma oração com você. Eu quero que você... Vamos todos orar juntos, mas aqueles de vocês que estão de pé, orem em voz alta com a sua boca. Você está se comprometendo com Deus. Vocês irão receber um livro, mas eu gostaria que os obreiros não dessem os livros agora enquanto oramos. Por favor. Você está dando a sua vida a Jesus. Então eu quero que entenda o que está fazendo. Você está dando sua vida para Ele. Eu posso dizer que Ele irá ajudá-lo a administrá-la muito melhor do que você jamais poderia fazê-lo sozinho. Eu não vou dizer que todos os seus problemas vão desaparecer, porque não vão. Mas eu garanto que seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Amém? Então vamos orar. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em você. Obrigada por morrer por mim. Obrigada por pagar pelos meus pecados. Obrigada por tomar a minha punição. Eu sinto muito pelos meus pecados. Perdoe-me. Dê-me uma nova vida. Eu me entrego totalmente a você. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e o meu Senhor. Obrigada por amar-me. Eu quero ser cristão. Eu quero viver comum. Obrigada por me ajudar. Amém. Vamos. O dia do pagamento está chegando. O dia do pagamento está chegando. Agora, a Bíblia fala muito sobre misericórdia. E se eu tentasse ler todas as escrituras que eu tenho, ficaríamos aqui até 1h da tarde. Então eu vou ter que parafrasear algumas coisas. Gálatas versos 6, 7 e 8 diz: não se enganem. De Deus não se zomba. E tudo que o homem semeará, isto e somente isso, é o que colherá. Agora, estas são escrituras do Novo Testamento, isso não é o Velho Testamento sob a lei. E sabe, às vezes eu fico cansada de ouvir, bem sabe, esse é o Antigo Testamento. Veja, Jesus não veio para acabar com a lei, Ele veio para cumpri-la, e a graça que Ele derrama sobre as nossas vidas, ela nos dá o poder de obedecer a palavra. Graça não é apenas algo para encobrir toda a minha estupidez, na verdade, ela nos capacita para fazer o certo. A graça é um favor imerecido, mas ela é também poder, é o poder do Espírito Santo que permite a todos nós sermos obedientes a Deus. Deixe-me dizer, quando alguém me faz mal, deixe-me dizer uma coisa, eu tenho algo ardendo em mim ainda. Mas veja, eu tenho medo de ficar irada. Eu tenho medo reverencial de ficar com raiva, porque eu sei o que a Bíblia diz sobre isso, que se eu fizer isso, sou eu que acabarei na prisão, porque as pessoas com raiva são infelizes. Mas será que você tem alguma ideia de quantas pessoas com raiva vão à igreja toda semana? Se você quer obter uma boa resposta de uma multidão, levante-se e pregue sobre falta de perdão. Ou conflito, ou não ser ofendido, e você pergunta no final, quantos precisam de oração? E eu nunca vi em qualquer igreja menos de 80% das pessoas se levantarem para orar. Nunca. Então o que isso me diz? Que nós precisamos de mais mensagens sobre o temor reverencial e temor de Deus, porque você não pode estar cheio de amargura, ressentimento, falta de perdão e caminhar e desfrutar as bênçãos de Deus. Isso não significa que Deus não quer te abençoar. Mas nós estamos envenenando as nossas próprias almas, segurando essas coisas aqui dentro de nós. Agora, isso não é fácil para mim, perdoar alguém que realmente me fez muito mal, mas, para ser honesta com você, eu tenho medo de não fazê-lo.
Faz algum sentido a maneira que eu estou dizendo isso aqui? Eu realmente estou com medo de não fazê-lo, porque eu sei quais serão os resultados da minha própria vida, e se eles já me machucaram, eu não vou dar a eles a permissão para continuarem ferindo-me o resto da minha vida. Eu não vou fazer isso. Então, sabe, você tem que aprender muito rápido. Semente é igual a atitude, ações, pensamentos, palavras, oração. Cada palavra que falamos é uma semente que semeamos. As palavras e as atitudes são sementes. A palavra de Deus é chamada de semente. Eu estou semeando sementes aqui hoje, em sua vida. E se você deixar, e você a tomar e regar esta semente, meditar nessa semente, der tempo a ela, ela vai produzir uma colheita em sua vida. E sabe o que vai acontecer? Honestamente, eu acredito nisso. Você vai se comportar melhor na próxima semana do que na passada? Oh, sim, você vai. Porque você vai se lembrar do que eu disse. Eu não quero colher isso. O que nós comemos é uma semente. E ela produz uma colheita de boa, má saúde, dependendo do que nós sememos em nossos corpos. Você sabe? E por favor, não atire pedras em mim. Mas há muitas de vocês que se sentem tão mal o tempo todo, e você pode mudar tudo isso se apenas mudar a sua alimentação. Você não pode ir para a cama 1h da manhã e levantar-se, tomar meio litro de café, comer 3 rosquinhas e esperar se sentir bem. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, em toda a Bíblia fala-se de misericórdia e misericórdia. Mateus capítulo 7. Assim como você julga os outros, você será julgado. Porque você está tentando tirar o palito do olho do seu irmão quando você tem um poste de telefone no seu. E assim por diante. Em vários textos. Mateus 5 e 7, semeia misericórdia e colhe a misericórdia. Tiago 2, 12 e 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Colossenses 3,12, revistam-se, pois, das misericórdias de Deus. Provérbios 11, 17, o homem misericordioso, bondoso e generoso beneficia a si mesmo. Mas, agora eu quero que você me ouça com atenção. Porque eu acho que nós ficamos tão confusos sobre isso. Quando uma pessoa peca, eu não vou julgar aos outros, eu não conheço o coração deles e o que causou e o que está acontecendo em seu passado, mas eu tenho que julgar o pecado. Só porque somos salvos não nos tornamos estúpidos? Eu ainda sei que as pessoas estão fazendo o que é certo ou fazendo o que é errado. E certamente não todas as vezes, não é o nosso lugar em muitos casos, mas quando é o seu caso, a sua posição, você às vezes por amor vai ter que dizer a um irmão ou a uma irmã, isso é errado. Isso é errado. Às vezes nós temos de fazer alguma coisa além de dizer, eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo o suficiente para lhe dizer que você está errado. Isso não é algo que nós vamos tolerar e isso não é algo que vamos continuar fazendo. E às vezes você tem que dizer para alguma pessoa, se é assim que você vai se comportar, então eu não poderei mais estar com você. Sabe, tem todas essas doutrinas de tolerância e... Sabe, eu amo todo mundo. Mas há algumas pessoas que são muito perigosas. E eu não vou ficar em torno delas o tempo todo, porque eu não quero que o que está sobre elas venha sobre mim. Eu vou orar por elas. Mas temos que ter cuidado com quem estamos andando. Eu creio que o que quer que esteja numa pessoa vai para você se você andar com ela o bastante. Eu vou te dizer isso porque eu acredito. Se você ouvir muito do meu ensino, sabe o quê? Você vai começar a falar como eu e parecer comigo. Isso é o que acontece. Se você anda muito com alguém, vai ter um pouco do que eles têm. Se você tem um casamento terrível, não ande contra 5 pessoas que também têm casamentos terríveis. Sentando e tomando café todos os dias, falando sobre seus terríveis casamentos. Converse com alguém que tem um ótimo casamento e veja-os e preste atenção e veja o que eles fazem e deixe o que eles têm entrar em você.
Podemos corrigir muito dos nossos problemas apenas conseguindo um novo grupo de amigos? Ai, eu estou me divertindo tanto. Então não julguemos as pessoas. Eu fui abusada sexualmente por meu pai e eu vou te dizer, era uma bagunça. Realmente uma bagunça. Eu era cristã, eu amava a Deus, mas na verdade eu tinha um péssimo comportamento. Péssimo comportamento. Bem, muitas daquelas coisas eu não fazia de propósito. Eu era apenas muito ferida na minha alma. E assim, as pessoas muitas vezes julgavam a mim e elas não queriam estar perto de mim por causa da maneira como eu me comportava. Mas eu era apenas uma pessoa tão quebrada por dentro. Eu precisava ser amada, mas eu tinha que ser confrontada. Estão comigo? Não bastava apenas amar-me, alguém tinha que confrontar-me e dizer: se você continuar desse jeito, nós não poderemos ficar juntos. Dave foi um homem tão bom e um dia ele finalmente olhou para mim e ele disse: quer saber? Eu estou farto. Eu nem mesmo gosto de você mais. E ele disse isso porque ele era um homem piedoso. Ele disse: eu estou comprometido, mas eu vou te dizer, se você continuar agindo assim, eu não sei por quanto tempo vou poder suportar. Isso assustou-me. Eu vou te dizer, às vezes precisamos levar um susto. Tem alguém aqui hoje? Às vezes nós precisamos apenas de alguém para nos sacudir e dizer: oh meu Deus, não vou mais aguentar isso. Porque, sabe, nós somos muito burros. Enquanto tem alguém aceitando, nós continuamos a fazer isso, continuamos. E essa é a nossa carne. E assim, realmente é uma parte de nós que quer que alguém nos confronte. Havia uma parte de mim que até queria que David fizesse isso. E é uma vergonha que tenhamos que nos assustar para fazer o que é certo. Quantos de vocês compreendem o que está no meu coração aqui hoje? De onde eu estou vindo, sabe? Eu só não quero nos ver sendo hipócritas e falsos e achando que porque Deus nos ama e Ele é amável e misericordioso, Ele vai sempre cobrir tudo e nós poderemos continuar. Deus sempre vai perdoar nossos pecados se nos arrependermos seriamente. E nós podemos sempre ter um relacionamento com Deus, mas não bagunce sua vida, sabe? Não atrapalhe o seu futuro. Apenas continuando a fazer coisas que você sabe que Deus está dizendo para não fazer. Agora, vamos entrar no lado confortável, de modo que você se sinta melhor aqui hoje. Mamãe nos deu uma surra, agora ela vai nos abraçar. Você sabe como é? Vem aqui, meu bem. Nunca entenderei por que Deus poderia me dar um ministério de sobremesa, mas simplesmente não fez. Sim, eu sei por quê. Ele quer que nós cresçamos. Enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semeadura e colheita. Você sabe, a carne fica muito entusiasmada com a colheita, mas não fica muito animada sobre a semente, porque a semeadura significa trabalho e sacrifício. Mas Gálatas 6:9 diz: se você continuar fazendo aquilo que é certo, você colherá no devido tempo se você não desfalecer. Continuar é a palavra mais importante nesta escritura. Continuar significa que você não pode fazer o que é certo uma vez. Não podemos fazer o certo apenas uma vez e consertar nossas vidas estragadas. Mas se eu tiver semeado 1000 sementes ruins e eu tenho todo esse lixo vindo na minha vida, e agora eu pedi a Deus para me perdoar e Ele perdoou a mim, eu posso terminar com toda essa bagunça apenas continuando por tempo suficiente a semear boas sementes, e assim então essas boas sementes sufocarão as ervas daninhas que cresceram em minha vida. Você está entendendo? Vivemos revoltosamente, gastando dinheiro que não temos, acabamos cheios de dívidas. Bem, como nós vamos sair? Bem,
Agora você vai ter que sacrificar por alguns anos e continuar fazendo o que é certo e pouco a pouco pague a dívida, 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 fique longe do shopping, longe das lojas, pague a dívida, pague a dívida, pague a dívida, não entre no canal de compras, pague a dívida, pague a dívida, pague a dívida, pague a dívida, e então de repente, estou livre. Nós apenas temos que superar essa ideia de que Deus vai vir e então Ele vai mexer essa varinha mágica adorável. Não há nenhum demônio no inferno que possa mantê-lo longe das bênçãos de Deus se você fincar os pés no chão e disser: eu vou continuar semeando boas sementes até ver uma reviravolta completa em toda a minha vida. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Rapaz, essa é uma boa escritura. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Em Mateus capítulo 6 é tão bom. Diz que nós devemos fazer o certo e fazer o bem e doar também, mas não ser visto pelos homens. Porque se você fizer isso para ser visto pelos homens com o motivo errado, então você não terá recompensa, não terá. Mas se você fizer em segredo para o Senhor, então a sua recompensa virá do Senhor e ninguém poderá tirar de você. Eu tinha uma bagunça na minha vida, eu posso dizer a você, e não seja ciumento quando eu digo, eu vivo nas recompensas de Deus agora. Eu vivo nelas agora. Mas, querido Senhor, você não sabe o que eu passei? As pessoas me dizem: você está tão bem como você. Uau, você perdeu peso, cara, você é tão musculosa. Bem sim, eu orei por músculos e eles simplesmente vieram. Deus, por favor, me dê músculos. Quando eu comecei a me exercitar, na idade de 62 anos, eu nunca tinha me exercitado em toda a minha vida. Eu fiquei dolorida por 2 anos. E eu não estou exagerando. Eu, naquele primeiro mês, eu sentia tanta dor. Eu tive uma dessas situações em que você cai no banheiro e ora para conseguir se levantar do chão. Meu Deus, eu nem podia. Era como... quero dizer, parecia que eu ia morrer. Mas veja, aqui está a coisa. Você tem que passar pela parte mais difícil a fim de chegar àquela parte boa. Vamos lá! E na verdade, para dizer a verdade, esse é o tipo de coisa que eu quero transmitir nesta semana. Eu vou falar mais disso no próximo culto, mas nós temos que amadurecer, por assim dizer. E nós temos que passar pela parte difícil. Então podemos chegar à parte boa. Tudo que você tem que fazer para obter um pouco de temor em você sobre como você cuida de si é ir a uma casa de repouso. E eu te digo, eu cuido da minha tia, minha mãe, meu pai estiveram lá também, eles foram para o céu. Mas houve uma época que eu tinha 3 lá. 3? Meu Deus! Alguém tinha algo o tempo todo, eles estavam constipados ou tinham diarreia, ou sabe, quer dizer de novo. Enfim, essa é uma outra história. E eu vou lá e eu olho para essas pobres pessoas. E sabe de uma coisa? Algumas dessas pessoas não são muito mais velhas do que eu. E nós somente, pobrezinho, aposto que eles comeram porcaria a vida toda, nunca se exercitaram um dia sequer na vida. Sabe, eu sei que minha mãe, meu pai, minha tia não fizeram. Por favor, cuide-se. Porque você é precioso e valioso para Deus. Invista em si mesmo. Honre a si mesmo. Honre o sacrifício de Cristo. Ele precisa de você. Você conseguiu um emprego. E o pagamento está chegando. Amém? O dia do pagamento está vindo. Aqueles que vêm a Ele devem acreditar no que Ele é. E que Ele é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Vou terminar com uma história. O mestre de obras foi ao seu patrão e disse: eu estou cansado demais para construir mais casas. Tenho feito isso há anos e anos, eu vou me aposentar.
E alguns dias depois, o empreiteiro encontrou-se com esse homem cujo nome era Clyde, que era um mestre de obras. E ele disse: olha, eu realmente preciso que você faça apenas mais um projeto final para mim. Você, por favor, faria isso? Depois de pensar, ele concordou e começou a trabalhar em o seu último projeto. No entanto, seu coração não estava realmente nele. Ele queria se aposentar e acabar com isso. E como resultado, a obra ficou de má qualidade. A qualidade foi muito inferior ao seu padrão habitual e, na verdade, a casa mal passou pela inspeção. Terminado o projeto, o empreiteiro reuniu todos os seus funcionários no local de trabalho e o carpinteiro Clyde e a sua esposa também estavam ali e o patrão anunciou: como você sabe, esse é o último dia de Clyde aqui conosco. Ele tem sido o fiel empregado de nossa empresa por tantos anos e nós queremos fazer algo especial para honrá-lo hoje. Clyde, esta casa que você construiu não vai ser vendida. Nós a estamos dando a você e a sua esposa como presente por seus anos de serviço. Esta, Clyde, é a sua casa de repouso. Eu espero que você aproveite pelo resto da vida. Clyde, então, aprendeu a maior lição de toda a sua vida. Amém? Ok, escute só um segundo. Dê-me só 60 segundos. Se você está aqui hoje à noite e nunca recebeu a Cristo como Salvador, eu não quero que você saia daqui hoje sem fazer isso. E é tão fácil, isso é tão fácil. Você não precisa se consertar, não tem que estar perfeito. De fato, você não pode ser perfeita. Eu já caminho 40 anos e estou longe de ser perfeita. Então, se você disser: eu quero ser salvo, quero ter paz com Deus, quero saber que meus pecados estão perdoados, quero começar a ter essa paz, essa alegria de que vocês falam tanto a respeito. Se você disser assim: Joyce, esse sou eu quero que você ore comigo. Eu estou pronto para dar minha vida a Cristo. Ou talvez você tenha se desviado, você tentou servir a Deus e simplesmente tomou a direção errada e você gostaria de voltar para casa hoje, finalmente para ficar. Se esse é você, apenas levante sua mão bem alto para que eu possa ver onde você está. Seja abençoado, abençoado, abençoada. Ok, agora ouça. Eu realmente apreciaria se pudéssemos parar com o movimento aqui. Eu não quero que essas pessoas se distraiam. Ok, então escute. Vou pedir para você fazer algo. Vou lhe pedir para ficar em pé. Se estiver falando sério, você diz: cara, eu não quero que ninguém me veja. Aqui está a coisa. Se você não tomar uma posição aqui, você nunca vai tomar lá fora. Então, se você for sério, levante-se agora. Vamos orar juntos. Vamos lá. Incrível! Maravilhoso, maravilhoso. Mantenha-se de pé. Mantenha-se de pé. Tudo bem, eu vou perguntar uma última vez. Há alguém aqui que sabe que devia estar de pé e ainda está sentado na cadeira? Você precisa se levantar, não deixe essa chance passar. Alguém mais? Então fique de pé agora. Maravilhoso. Maravilhoso! Maravilhoso! Ok, agora eu vou fazer uma oração com você. Eu quero que você... Vamos todos orar juntos, mas aqueles de vocês que estão de pé, orem em voz alta com a sua boca. Você está se comprometendo com Deus. Vocês irão receber um livro, mas eu gostaria que os obreiros não dessem os livros agora enquanto oramos. Por favor. Você está dando a sua vida a Jesus. Então eu quero que entenda o que está fazendo. Você está dando sua vida para Ele. Eu posso dizer que Ele irá ajudá-lo a administrá-la muito melhor do que você jamais poderia fazê-lo sozinho. Eu não vou dizer que todos os seus problemas vão desaparecer, porque não vão. Mas eu garanto que seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Amém? Então vamos orar. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em você. Obrigada por morrer por mim. Obrigada por pagar pelos meus pecados. Obrigada por tomar a minha punição. Eu sinto muito pelos meus pecados. Perdoe-me. Dê-me uma nova vida. Eu me entrego totalmente a você. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e o meu Senhor. Obrigada por amar-me. Eu quero ser cristão. Eu quero viver comum. Obrigada por me ajudar. Amém. Vamos...
là đường đi học, con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. O dia do pagamento está chegando. O dia do pagamento está chegando. Agora, a Bíblia fala muito sobre misericórdia. E se eu tentasse ler todas as escrituras que eu tenho, ficaríamos aqui até 1h da tarde. Então eu vou ter que parafrasear algumas coisas. Gálatas versos 6, 7 e 8 diz: não se enganem. De Deus não se zomba. E tudo que o homem semeará, isto e somente isso é o que colherá. Agora, estas são escrituras do Novo Testamento, isso não é o Velho Testamento sob a lei. E sabe, às vezes eu fico cansada de ouvir, bem sabe, esse é o Antigo Testamento. Veja, Jesus não veio para acabar com a lei, ele veio para cumpri-la, e a graça que ele derrama sobre as nossas vidas, ela nos dá o poder de obedecer a palavra. Graça não é apenas algo para encobrir toda a minha estupidez, na verdade, ela nos capacita para fazer o certo. A graça é um favor imerecido, mas ela é também poder, é o poder do Espírito Santo que permite a todos nós